Este é o Diálogos RegLab, Fronteiras da IA, o podcast do RegLab, o Centro de Pesquisa e Estratégia em Tecnologia e Regulação, que traz conversas profundas sobre temas cruciais para o futuro da tecnologia e sociedade no Brasil. Aqui você acompanha episódios com convidados que vão além do óbvio, discutindo evidências, inovação e impacto social a partir de dados e experiência de ponta. O agronegócio brasileiro está diante de uma revolução silenciosa. Algoritmos, sensores e máquinas inteligentes já mudam de forma decisiva a produção de alimentos no país. Para cada 3 alimentos produzidos globalmente, 1 é desperdiçado, enquanto novas tecnologias prometem combater esse cenário, desde drones até IA embarcada em tratores. Mas a transformação vai além da tecnologia. Como melhor utilizar os dados do campo e garantir que pequenos produtores também tenham acesso a inovações? Este episódio debate cadeias logísticas otimizadas por inteligência artificial, impactos no trabalho rural e os desafios regulatórios para um futuro do agro brasileiro inclusivo e sustentável. Hoje vamos dar boas-vindas ao Fábio Steibl, diretor executivo do ITS Rio, e à Natália Machado, desenvolvedora de negócios globais da Solifitec. Fábio, você está à frente do ITS Rio, que é uma das principais instituições brasileiras que pensam a tecnologia e os impactos na sociedade, e também você tem uma trajetória muito bacana, né? Passou por Harvard, Leeds, e como alguém que estuda esses impactos sociais da tecnologia, como você acha que isso chega ao agronegócio, né? Porque é um setor tão tradicional e, ao mesmo tempo, tão transformado pela inovação. Às vezes as pessoas pensam ainda com uma visão quase que romântica, né, do agronegócio. E quando eu ouço pessoas como a Natália e converso com pessoas que estão à frente desse negócio, é muito mais tecnológico do que parece, não é verdade? Oi, Pedro, Natália, tudo bom? Olha, eu acho que as pessoas esquecem que, por exemplo, a Nova Zelândia, né, é um dos países mais produtivos em agro com menos gente. E o segredo disso é tecnologia, né? Você precisa colocar tecnologia para ganhar produtividade. O que o Brasil viu no agro nas últimas décadas? Um grande crescimento de produtividade. A gente tem espaço, a gente tem clima, a gente tem os portos, a gente tem ali várias vantagens. O que a IA oferece para o agro e para as pessoas em geral? Um ganho de produtividade muito grande. Ele pode ser simples, a IA não é nova, ela está aí há 20 anos, né? Agora a gente tem a IA generativa, que muda bastante coisa, mas Solifintec, a solução aí, está muito antes aí do ChatGPT 3.5 acontecendo. E a oportunidade que a gente tem é ganhar produtividade, ou seja, usar o que a gente já tem para nos tornar mais produtivos. Por isso, quando a gente fala de regulação, é importante falar de desenvolvimento e proteção. Não só um, não só o outro, tem que ser os dois, mas não pode esquecer o desenvolvimento. O agro é nosso principal setor, a gente precisa ter soluções brasileiras para o agro brasileiro. Então, Natália, você já está trabalhando na Solifitec, que é uma das maiores agrotechs do Brasil. O que te motivou a trabalhar numa intersecção entre tecnologia, agronegócio, sustentabilidade? Obrigada, Má. Pessoal, Fábio, Pedro, prazer estar aqui com vocês, rever o Fábio, que é sempre um prazer. Minha trajetória na Solifitec é uma história até meio maluca, assim, porque eu sou publicitária de formação, sempre vivi no interior de São Paulo, então eu sempre convivi com o agronegócio, né, por mais que indiretamente, assim, e eu via uma evolução acontecendo, que eu lembro que quando eu era criança existia até a queima de cana-de-açúcar, né, na época que sujava a casa de todo mundo. Eu lembro que minha mãe reclamava, falava, estão queimando cana de novo, e isso já não acontece mais no Brasil hoje. Mas ao entrar na Solifitec foi onde eu pude de fato enxergar que essa intersecção, se ela não acontece, alguma coisa está errada, né? Então, o agronegócio brasileiro, ele é um grande exemplo de produção de alimentos com sustentabilidade, sem o desmatamento, com entrega de tecnologia, e isso é o que faz com que o dia a dia fique legal, assim, sabe? Então, é um grande prazer representar a Solifitec nesse tipo de assunto, poder mostrar cada vez mais como o setor do agronegócio traz tecnologia de ponta para os fazendeiros, para que eles consigam produzir mais com cada vez menos. Natália, conta pra gente, o que a Solifintec faz? Porque, até onde eu sei, ela trabalha com essa agricultura de precisão, larga escala, inteligência artificial, e envolve sensor, drone, imagem de satélite, um monte de coisa diferente, um monte de coisa
surpreendente até, né? Conta um pouquinho o que a Solifintech faz e qual é o potencial dessa transformação que a Solifintech e outras empresas também desse setor estão causando. Com prazer, viu, Pedro? A Solifintech nasceu em 2007 com o intuito de automatizar algumas máquinas agrícolas. Quando eu falo automatizar, a gente pensa, mas tem tanta grande marca por aí, né, que já entrega tecnologia de ponta em suas máquinas, e de fato isso existe. Mas no Brasil, nós temos áreas gigantescas que trazem marcas diferentes também de máquinas. Então, numa mesma área, você vai ver uma colhedora da John Deere com vários tratores case funcionando, por exemplo. Posso utilizar também colhedoras verdes e máquinas vermelhas no campo, por exemplo, né, caso a gente precise disso aí. Então, a Solifintech entrou como uma conexão de tudo isso. Então, nós instalamos computadores de bordo nessas máquinas agrícolas, desde a colhedora, trator, até mesmo nos caminhões, pulverizadores, para que eles consigam se conectar entre eles, e a coleta de dados que vem dessas máquinas, com essa coleta, a gente consegue empilhar soluções software ali. Então, soluções que são de rastreabilidade, clima, até mesmo soluções agronômicas, né, muito mais voltadas para a planta. Então, com isso, o produtor rural, ele usa muito menos combustível no seu manejo ali, nas suas máquinas, ele consegue ter um manejo muito melhor dos seus insumos agrícolas ali, desde a pulverização de fertilizantes ou até mesmo de herbicidas, enfim, e entender exatamente o que está acontecendo em tempo real na sua área, né? A gente tem usinas de cana, por exemplo, que eles têm dentro das suas unidades o que eles chamam de COA, que é o Centro Operacional de Cana. Então, cada computador ali, cada pessoa consegue cuidar de várias fazendas, de várias áreas ao mesmo tempo, sabendo o que as suas máquinas fazem em tempo real, até que a gente entra na parte de robótica aí, que nós vamos falar um pouquinho mais aqui, não vou me alongar para não dar muito spoiler também. E adicionando outra coisa que a Solifintech faz, que tem a ver com IA, é que ela aprende. Porque o brasileiro ele pega o dado e coloca embaixo do colchão, imaginando que vai render alguma coisa. Mas o dado tem um valor enorme. Tudo que tem de resíduo a gente faz alguma coisa. Biocombustível, faz ração, faz outra coisa. E ninguém pensa direito no dado que você joga fora quando você digitaliza parte da sua produção. Então, por isso que eu acho que uma das coisas que a Solifintech faz é aprender com o dado. E aí, quando você coloca IA em cima disso, esse aprendizado é exponencializado. E ele retorna em produtividade para um solo que é do Brasil, para uma chuva que é do Brasil, para particularidades que só a gente tem. Ou seja, são dados que são feitos aqui e que a gente deveria enriquecer aqui. Fábio, que ótimo, porque já emendamos na pergunta para você. Você poderia dar alguns exemplos de avanços recentes da IA, seja em mudanças climáticas, manejar a escassez de recursos, pressão por sustentabilidade, no agro, para a gente entrar um pouco mais na IA mesmo? Vamos dar alguns exemplos, porque em clima, em agro, a gente está afogado em dado. Tem muito mais dado do que capacidade de analisar. Vamos pegar aí um dado que tem 50 anos, que é a imagem de satélite. A gente tem 50 anos de imagem de satélite, de tudo quanto é forma, mas até então era impossível de você identificar onde é que está o lago, onde é que está a soja, onde é que está coisa ali em cima daquela imagem de satélite. Gradativamente agora, a gente tem várias soluções que são treinadas, olham a Terra, né, olham a imagem do satélite e fazem análise disso. O Cadastro Ambiental Rural, por exemplo, que é uma infraestrutura digital brasileira, faz isso. O Mapa Biomas faz isso. Quem trabalha com seguro faz isso. Quem trabalha com crédito de carbono faz isso. Então, imagem de satélite tem ali uma riqueza enorme. Mas tem outra coisa que é a logística. Porque tudo na logística é custo. Principalmente se você pensar que é combustível, que é energia que você está pagando. Então, da onde o caminhão vai de A para B, com que rota, com qual tempo, com qual altura, com qual clima, tudo isso são dados que é difícil de você automatizar no detalhe sem inteligência artificial. Mas quando você sabe o que você está buscando e você usa a IA para encontrar aquilo, aquela informação se torna útil. E assim, andou 20% a menos com o caminhão, é 20% a menos de pneu, motorista e combustível que você faz. Há um grande mercado e um interesse para usar a IA para resolver esse tipo de problema. É muito bacana porque às vezes a gente vê regulações sendo pensadas com uma cabeça de fora e a indústria brasileira e a indústria não só a manufatura, mas a indústria de serviços, agro, os setores econômicos brasileiros, eles são muito marcados não pelo improviso, mas pela criatividade com base nos poucos recursos que a gente tem. Eu tenho certeza que, por exemplo, o combustível
à base de álcool jamais surgiria num país que não fosse o Brasil. O Brasil surge com essa ideia porque, puxa, são limitações econômicas, sociais e surge aí uma criatividade, uma coisa diferente. E me parece que vocês estão falando aqui, Natália e Fabro, é que nas atuações de vocês veem essa criatividade, essa espontaneidade surgindo de diferentes maneiras, né? E você vê isso como uma espécie de inteligência artificial à moda brasileira. A gente pode falar disso aí, que a Solifintech faz, ou que outras empresas você conhece estão fazendo isso, Fabro? Se vocês querem comentar um pouquinho, eu acho que pode ficar bacana. Eu acho que a gente pode passar a bola para a Natália, porque a Solifintech é um exemplo disso. A moda brasileira, esse é um bom termo que vou passar a usar aqui dentro também, viu, Pedro? Porque você sabe que quando nós levamos a tecnologia para outros países, o que já aconteceu de feiras na Califórnia, por exemplo, de a gente levar o Solix, que é o nosso robô autônomo, né, que faz exatamente o que o Fábio explicou agora há pouco, a questão da coleta de dados ali na planta. Ele está a 20 centímetros da planta. Ele consegue ter um dado que o satélite hoje já não conseguiria. Então, quando a gente conta a história do Solix lá fora, o pessoal vem perto e pergunta assim, de que parte da Califórnia vocês são? Não, nós somos do Brasil. E todo mundo fica impressionado, mas quando você conta a trajetória da companhia, principalmente dentro do setor sucroenergético, tudo isso se explica, porque o Brasil é um grande produtor, não só de cana-de-açúcar, mas de commodities, né? Tô falando de soja, tô falando de milho, tudo isso exportado por aí, e o Brasil tem um grande respeito quando o assunto é o agronegócio. Não tem outro país tão respeitado quanto a gente nesse setor. Para nós é um grande orgulho assim, levar o nome da companhia mundo afora, mas também do agronegócio brasileiro. E falando um pouco só, pegando o gancho ali do Fábio da questão do uso de dados, né? É muito importante os dados serem coletados por empresas brasileiras para empresas brasileiras, porque existe uma variedade muito grande. O nosso país é muito grande. Se culturalmente a gente tem muita coisa diferente por aí, que dirá no campo, né? Então a gente tem erva daninha diferente, com nomes diferentes. E hoje, com a inteligência artificial dentro de robôs, né, que vivem no campo, e aí eu falo agora, né, defendendo aqui a casa, né, defendendo o Solix, que é o nosso robô autônomo, é uma plataforma robótica que corre com inteligência artificial, né, da Alice, que é a nossa IA dentro dele, energia solar, então eu não estou usando nenhum tipo de combustível para fazer esse robô rodar. E essa coleta que ele faz, a identificação tanto das plantas quanto das pragas, ele faz com IA. Então, com câmeras que são câmeras comuns, mas que a inteligência que está dentro dele faz a seleção, ela consegue separar o tipo da erva daninha que ele tem naquele campo, para poder indicar para o produtor qual seria o tipo ideal de molécula que ele deveria usar na mistura para fazer a aplicação localizada desse herbicida e chegar até uma redução de 90% do uso desse produto no campo, resultando em maior produtividade, planta menos estressada, é uma planta que produz mais, acho que a gente é um pouco assim também, né? Quanto menos estressado, mais a gente produz, utilizando muito menos água nessa mistura, zerando o uso de combustível fóssil para poder rodar, dando mais segurança também para o próprio operador, que seria da máquina, para ele operar o robô, ele vai ter uma facilidade muito maior ali também, não vai ter o contato com o insumo. Então, tem vários pontos aí do tamanho da importância desse dado ser coletado da gente para a gente, sabe? São peculiaridades que o brasileiro entende e que ele deve entregar para o seu cliente. Acho que quando as pessoas pensam nessas soluções tecnológicas, pensam em grandes produções. Mas como é que funciona para pequenos e médios agricultores? A Solifintech, no início, como nós tivemos parceiros muito grandes no começo, e aí eu estou falando de marcas como Raizen, Grupo Amage para grãos, SLC, que são nossos clientes até hoje, as tecnologias elas tiveram esse certificado, eu diria, né, dos grandes produtores que nós temos aí no Brasil. Mas principalmente quando nós começamos a trabalhar com robótica, entendeu-se que esse conceito de morar no campo, ele tem entregas que o médio e o pequeno produtor, ele precisa no seu dia a dia, no sentido dele. Ele não tem uma equipe gigantesca de agrônomos que fica lá no campo o tempo todo fazendo amostragem para manejo integrado de pragas e tudo mais. Então ele precisa desse grande amigo que fica naquele campo lá, ele mora naquele campo, né? Ele não precisa voltar para o barracão no final do dia. E é um produto
de um preço muito diferente de uma máquina agrícola. Eu estou falando de um Solix com um valor de um carro popular para um fazendeiro, que seria uma caminhonete, por exemplo. Então, ele consegue adquirir esse produto através também de fomentos né, que vem aí do governo, como um BNDES, por exemplo, ali uma linha Máquinas 4.0 e tudo mais, e também através das cooperativas, né? Então, nós conseguimos acessar esses clientes também, né, os clientes de médio e pequeno porte, através desse tipo de incentivo e através do próprio conceito do Solix, né, de morar no campo e atender exatamente o produtor que vai ter um problema mais aí com mão de obra, enfim, que precisa de fato desse suporte. Os grandes produtores continuam com a gente, só que com um número maior de robôs por propriedade, né, eles precisam disso, os senhores não conseguem cobrir, mas continuam conosco nesse sentido. Nós sentimos muito isso inicialmente nos Estados Unidos, porque as áreas são menores, né? Então, quando nós abrimos a subsidiária americana, que foi ali no estado de Indiana, nós sentimos muito isso. E direto no produtor está um pouco mais complicado, porque as áreas são menores, então os produtores eles dependem muito mais dos retailers, né? Ali das cooperativas e tudo mais. Então, lá, ao invés de começar com o produtor grande, começamos com os pequenos e assim a gente foi adaptando o plano de negócio para os dois países. Vamos falar um pouquinho dessa governança de dados, porque a gente falou bastante, então, aí, Natália, você contou um pouco mais para a gente sobre como esses dados são transformados em decisões práticas, né, na agricultura. E o Fabro, no trabalho incrível do ITS, eu gosto muito das pessoas do ITS, Ronaldo, Sérgio, toda a turma lá, vocês têm uma equipe muito bacana, Fabro, e vocês têm estudado muito essa questão da governança de dados, né? E quando a gente fala de toda essa legislação e essa interpretação, todo esse arcabouço regulatório, palavrão jurídico, né, que é utilizado hoje para falar sobre governança de dados, como isso se aplica em um setor tão pulverizado quanto o agro? A Marina citou agora mesmo, né, que entender um pouquinho mais os impactos para os pequenos, porque a gente tem essas enormes empresas multinacionais aí do agro, mas nós também temos agricultura familiar, temos pequenos, médios produtores. Como é que a gente pode ter acesso a essas tecnologias e qual é o papel dessa governança de dados em tudo isso? Pedro, depois de 2 pós-doc, eu fui fazer um MBA em agronegócio, porque se é para falar de clima e tecnologia, eu tenho que entender de peixe, de ave e de café e de todas as coisas. Eu entendo que o agro é uma diversidade enorme, mas existe aí uma possibilidade de trazer segurança jurídica, né? A gente já tem ótimas ideias. Por exemplo, Embrapa é excelente ideia. Ela faz tecnologia ser acessível. O Brasil é um dos poucos países que tem 2, às vezes 3 safras no ano. Não é só clima, é pesquisa. E aí, quando a gente pensa em dados, a gente tem que pensar nessa segurança jurídica. Então, precisa de uma regra, por exemplo, não para direito autoral, mas para dados não pessoais. A União Europeia tem. Como é que a gente faz uma regra que diga o que é de quem planta, de quem tem a máquina, de quem colhe, de quem processa? Essa é uma dúvida que a União Europeia está e que a gente deveria ter aqui. Porque quanto mais você transformar o dado em um bem, em algo que pode ser negociado, cessionado ou o que for, mais fácil da gente fazer. A segunda coisa é que a gente precisa preparar o dado para uso na inteligência artificial. Então, o ITS, por exemplo, ele defende que a lei de IA traga a ideia de cooperativa de dado. Se você tem gente que faz coco, frango e outras coisas e enriquece junto, por que eu não posso pegar ali várias empresas, vários setores, vários fazendeiros e botar uma cooperativa de dados, onde eles vão preparar o dado deles para ser usado lá fora, para ser usado para outro lugar? Uma frase que eu sempre lembro é o seguinte, eu escutei no Vale do Silício, por causa de um NDA, eu não posso dizer. Quem falou, o que eu posso dizer é que a empresa é trilionária. E a frase provocativa foi o seguinte, o pior negócio do mundo é vender dado e comprar IA. O pior negócio do mundo é vender dado e comprar IA. Ou seja, não faz sentido a gente produzir o dado aqui e não enriquecer ele com inteligência artificial aqui. E para isso a gente precisa de segurança jurídica, porque é uma economia digital que vai se somar a uma economia da Terra. São economias que se juntam, é o digital e o offline que se somam ali. E isso dá para fazer com regulação, boa regulação. Natália, eu acho que você já deu vários exemplos interessantes, né? Mas uma coisa que a gente também debate muito no Brasil é a perda de alimentos, né? Entre a produção e o consumo. E aí eu queria entender um pouco como é que as soluções que envolvem a internet das coisas, IA da Solinfitec,
podem contribuir para reduzir essas perdas? Sabe que um conceito que os nossos fundadores têm trazido desde a criação do Solix é o de acompanhar o ciclo biológico da planta, né? Tanto da cultura, né, da planta ali, da soja, do milho, enfim, quanto também das pragas, né, da erva daninha, ou até o ciclo de vida dos insetos e tudo mais. Tudo isso é vivo, né? E quando nós perdemos produtividade, ou até ganhamos, é por conta desse ciclo vivo que a gente pode ter acompanhado ou não. Então, quando a gente ganha, é porque acompanhou. Se a gente perde, é porque não acompanhou. Então, um exemplo muito, muito bom sobre isso é uma das primeiras soluções da Solinftec, lá perto da fundação, também no setor sucroenergético, é o que a gente chama de FUT, que é a fila única de transbordo. A gente é meio ruim com o nome, não vou negar, viu? FUT, fila única de transbordo, essa é a nossa sigla aí. E o FUT, o que ele faz? Na frente de colheita, né, antes de todas as máquinas se conectarem com a Solinftec, se a colhedora de cana está funcionando e ela precisa de um trator com um transbordo, que é o que vai jogar a cana picada para o caminhão que vai levar para a indústria, ele chamava o operador pelo rádio. Falava, então eu preciso de um transbordo na área XPTO e tanto tempo. Só que nisso estava uma bagunça, tinha transbordo para tudo quanto era lado, com trator para tudo quanto era lado, e aí quem tentava chegar primeiro, enfim. Só que colhedora parada significa tanto prejuízo para a indústria, porque ela, né, ela não está produzindo, ela não está moendo e acaba faltando produto para aquela meta do dia. Então, qual foi a solução? Criar exatamente essa fila única dos transbordos. Então, uma vez que os sensores da Solinftec dentro dessa colhedora já entendiam que fala, bom, o transbordo que eu estou enchendo agora, ele já está chegando no fim, eu já vou chamar o próximo. Então, o próprio computador de bordo já chamava o transbordo mais próximo, ele chegava e essa fila única nunca parava. Então, a colhedora também nunca parava e não faltava produto para a indústria. Então, essa é uma das soluções aí de logística que estão dentro do portfólio da companhia, além de soluções de rastreabilidade, ou até mesmo, como a gente tem o que nós chamamos de CDC, que é um certificado digital para cana, ou o CDG, que é o certificado digital para grãos, enfim, que faz todo o rastreio do produto da porteira para dentro, né? Então, tudo que acontece naquela área, desde o plantio até a entrega dela saindo ali da fazenda para o armazém, seja para a indústria, seja o que for. Então, acho que o acompanhamento de tudo isso é o que faz com que a coisa funcione, sabe? Ou até quando você usa as estações meteorológicas dentro das suas áreas. Isso eu estou falando de estações que são nossas também, tá? Para acompanhar tudo o que está acontecendo. Vamos supor que o Solix está trabalhando na tua área de grãos, ele está com uma missão pronta de pulverização de herbicida, por exemplo. Só que a estação meteorológica já puxou que pode ser que vente num momento em que vai atrapalhar essa aplicação. O Solix vai parar automaticamente. E a sua viabilidade econômica de entrar no campo, e aí eu já estou, até pode ser que eu tenha entrando nos próximos assuntos, mas a sua viabilidade econômica de colocar uma máquina no campo muda completamente quando você tem um robô que mora ali. Então ele simplesmente vai parar e vai esperar um novo momento para ele fazer a pulverização. Você não vai ter um problema de que você está pagando um operador para fazer aquilo, para parar e vai ter que colocar ele para fazer outra coisa, ou um combustível que você colocou numa máquina que não vai rodar, ou de uma quantidade de produto que você colocou que não vai utilizar agora, mas a mistura já está pronta, se você tirar aquela cauda de lá, você pode ter um problema. Então, acompanhar o ciclo biológico do que está acontecendo na tua fazenda. Fábio, vamos continuar esse papo aí sobre essa dimensão ética e ambiental, né? Você comentou que você estuda muito a questão de clima, tudo, e a gente sabe que hoje a IA, ela permite esse uso mais inteligente de agroquímicos, reduzindo aplicações desnecessárias, e que a IA também tem um papel importantíssimo na questão do impacto ambiental. Dos dois lados, né? Ao mesmo tempo que muita gente fala que a IA, ela vai criar, e de fato, não estou negando isso, ela vai ter impactos ambientais, ela também é a tecnologia que cria eficiência energética para uso mais inteligente dos nossos recursos. Então, como você avalia essa ambiguidade e o potencial dessas ferramentas, né, entre conciliar essa questão de produtividade e sustentabilidade? Qual o papel da regulação nisso tudo? Pedro, eu acho que a gente entende melhor as coisas se a gente aceitar que a contradição faz parte. Ela não é você tem que resolver, ela faz parte. A Noruega
é um dos países que mais investe em energia verde e é um dos países que mais produz petróleo. Esta é uma contradição que faz parte da história. Ela é um dos maiores exércitos na região e ela tem o prêmio de paz. Então, contradição faz parte disso. Quais são os dois nortes que a gente deve buscar nessa interseção tecnologia e clima? Primeiro, a gente precisa usar a tecnologia para que a gente combata mudanças climáticas. Então, você quer entender onde é que está sendo gerado metano? Use satélites e IA, porque esse método é muito mais eficiente do que todos os outros que você tem. A gente precisa de IA que faça logística ser mais eficiente, porque daí a gente tem um modal que vai usar menos energia. Então, a IA ela tem que ser usada para que a gente tenha soluções mais verdes. Mas a gente também tem que pensar numa IA que seja mais verde ela mesma. As pessoas acham que data center vai consumir muita energia e tudo mais. Uma parte disso é verdade. Mas o que seria do Brasil sem previsão de clima? O que seria da aviação, da logística, do agro, se você não soubesse se vai chover ou não e quando? E para produzir esse dado, esses modelos são gigantes. E eles consomem um grande volume de energia, mas olha o retorno que eles dão para a gente. Então, a questão aqui não é se a tecnologia vai poluir, usar recursos e tal. Ela vai. A gente pode fazer ela ser mais verde, o Brasil pode ser líder disso. A gente pode ter data center que funciona a biometano. A gente colocou isso na lei de IA de Goiás. O Brasil tem fontes renováveis de energia, mas também tem que usar a IA para onde ela aumenta essa resiliência climática, a transição e todas as outras coisas que ali na COP30 a gente está buscando. O segredo é da gente tentar as duas coisas. O que a gente não deve fazer? Usar IA em tudo. IA não é a solução para todo tipo de problema, né? Use IA onde ela for mais rentável, e a gente não deve deixar a agenda da tecnologia ser mais verde para depois, porque isso é dinheiro, isso é recurso. A China desenvolveu um monte de tecnologia verde e hoje monta o mercado em cima disso. A gente compra os carros elétricos dela, a gente monta aqui. Eles desenvolveram isso. Agora com a inteligência artificial, com IA de código e software aberto, data center que a gente tem, biometano que a gente tem e todas as outras coisas, o Brasil ele pode ser líder em tecnologia verde de IA. A oportunidade está na mesa. Do ponto de vista empresarial, eu queria saber quais são as maiores barreiras ou desafios para a adoção em larga escala dessas tecnologias e também do outro lado, né? O que te deixa mais otimista sobre os próximos anos para a adoção dessas tecnologias? Eu fiz uma viagem, tem uns 2 anos atrás, mais ou menos, para o Sudão, África. E eu sempre ouvi dos fundadores que a África seria o grande sonho deles, assim, de conseguir produzir comida em larga escala na África. E eu perguntava, mas a gente está tão longe disso, né? Pensava que um dos maiores problemas, assim, eu diria que é a infraestrutura, né? E esse foi um ponto grande nessa viagem, porque eu visitei uma plantação no deserto do Saara, onde eles irrigavam com pivô, né? Com pivô central, com a água do Rio Nilo. E é bonito demais. Você vê como eles conseguiram fazer isso uma vez que tinha infraestrutura. E aí a gente já sonha, né? Já fala, ai meu Deus, eu já estou pensando no Solix rodando aqui, vai ter que rodar em círculo, vai dar tudo certo, a gente faz acontecer. Mas, de fato, a infraestrutura é uma das maiores barreiras, assim, porque uma vez que você entrega... Isso eu falo de infraestrutura até mesmo de conectividade, né? Eu preciso ter internet para fazer as tecnologias de ponta funcionarem, até mesmo de armazenamento, de estradas, da própria energia elétrica, para irrigação também e tudo mais. Você consegue levar esse tipo de tecnologia, duplicar ou triplicar o potencial de produção de alimentos do continente africano, por exemplo. Então, acho que investimento para que essa infraestrutura de fato funcione é uma das coisas que são necessárias. E o que me deixa otimista, né, é de ver algumas tecnologias aí ficando cada vez mais acessíveis. Um exemplo delas é a própria Starlink, né? Então, a gente vê regiões do Cerrado aqui no Brasil mesmo, que zero conectividade por serem áreas gigantescas, que elas não têm conectividade. Aí entra a Starlink
que hoje é acessível. A gente recebe muito dos nossos clientes que compram os robôs, eles mandam o pacote da Starlink para a nossa fábrica e a gente instala e já manda o robô para a fazenda direto com o Starlink instalado já. Então, essas tecnologias cada vez mais acessíveis vão fazer com que a gente chegue lá, né? E não só esperar também que esses investimentos venham do setor privado, mas eu acho que, né, pensando na parte de relações governamentais, uma coisa que a gente luta sempre é para que essas tecnologias consigam ser de fato acessíveis através de políticas públicas, né? Então, no Brasil a gente está falando do Plano Safra, a gente fala de uma Farm Bill nos Estados Unidos, mas que as próprias políticas públicas consigam entregar os fomentos necessários para que os fazendeiros acessem esse tipo de tecnologia, sabe? Isso é o que me deixa otimista aí, além do setor privado e também o setor público trazer um pouco desse apoio. Eu acho que pensar desafios éticos, desenvolvimento, ele dá uma sensação de que a gente está falando de algo que é intangível. A coisa mais simples. É no chão, é na roça, tem que ser na terra a coisa. Então a gente tem que pensar quais são os desafios práticos da produção de cada uma das cadeias que estão acontecendo ali. Como é que a gente faz com que o trabalho ele gere valor? Como é que a gente faz com que as regras ambientais elas sejam enfatizadas, elas sejam potencializadas? Como é que a gente faz que o imposto, né, ele seja maximizado? Como é que a gente faz o Estado ser mais democrático? Esses são os problemas que não são só da IA. Eles são da terra, eles são do sistema de produção. Então, a gente vê muito essa questão de a IA que pode ser, que ela pode resultar em resultados que são muito bias, que são muito diferenciais. Isso é um risco. Mas o risco maior é da gente ter os problemas que a gente já tinha. Então, o problema de campo, de terra do Brasil tem 500 anos, pelo menos. É esse o risco real que a gente tem que pensar e como resolver. Né? O problema de água, de terra, ele existe há 3.000 anos. É esse que a gente tem que endereçar. Então é ótimo pensar nos novos riscos da tecnologia, mas não vamos esquecer dos últimos, porque eles são, às vezes, até maiores do que os novos riscos. A tecnologia está aí para a gente colocar uma camada a mais. Não é para a gente pensar a tecnologia isolada do resto. Quero aproveitar e perguntar um pouco para vocês sobre isso que você disse, Natália, e tocar no ponto de inclusão digital. Esse é um ponto que é muito caro para mim e que eu, às vezes, penso que muito do que a gente pode avançar, explorar de potencial no agro e em vários outros setores, mas aqui especificamente falando do agro, é se a gente aumentar o letramento digital da nossa população, né? Então, aqui especificamente, a gente está falando do agricultor, da agricultora e do interior do Brasil, porque, puxa, eu tenho certeza, e não é nenhum... É uma constatação, a maior parte das pessoas e dos profissionais do agro talvez não saiba nem que exista a Soli Fintech, ou que existam empresas ou tecnologias ou soluções que podem ajudar tanto no dia a dia e na produtividade, como o Fábio falou bastante, dessas atividades. Como é que vocês enxergam quais são os desafios de letramento digital e quais iniciativas, tanto do setor público ou do setor privado, vocês enxergam potenciais? O que está acontecendo hoje que vocês acham que vale a pena a gente fomentar mais e divulgar mais? Uma coisa que a gente vê muito dentro dos nossos clientes, né, que a Soli Fintech, quando entra, ela é uma coisa totalmente nova, né, para os clientes, para as usinas, enfim. Nós damos muito suporte para que todos os operadores consigam mexer nessas máquinas que têm a nossa tecnologia ou até mesmo nos robôs quando eles chegam nos clientes, né? Então, fazer exatamente esse letramento. Tem muitas vezes que aquela área lidava com pulverizador, com, sei lá, 10 pulverizadores comuns e agora com a entrada do Solix ela reduziu esse número de pulverizadores, mas os operadores vão ser os que vão ficar de olho nos robôs a partir daí, então eles vão precisar ler os relatórios, né, conseguir interpretar e tudo mais. Então a Soli Fintech entra também como uma educadora nesse momento, né, dentro dos seus clientes, para que eles consigam, né, manter o seu número de funcionários trabalhando com as novas tecnologias. Né? Mas existe também um suporte muito grande, principalmente da Embrapa nesse sentido. A Embrapa é uma grandíssima escola de novas tecnologias, e eu nem estou falando das tecnologias da Soli Fintech, assim, estou falando de todas as tecnologias que entram do agro brasileiro. A Embrapa tem um grande suporte também nisso. As próprias universidades agronômicas do Brasil, a gente trabalhou muito tempo com a Exalc, que a gente até brincava que tinha uma matéria que chamava Soli Fintech, porque era tudo
sobre a agricultura digital, enfim, o uso de dados, e muitos dos colaboradores novos, tanto da Solinftec quanto dos novos clientes, saíam diretamente das faculdades agronômicas do Brasil para lá. Então, essa coisa também do agro virar um estilo de vida hoje, quando você olha até na música, nas novelas, antigamente era o caipira, né? Agora é o pop total. Então, isso também faz com que as novas gerações se interessem em trabalhar no agro. E aí eles já vêm com uma pegada tecnológica maior para ajudar até os seus avós, pais, enfim, a trabalhar com essas tecnologias também. Pedro, eu acho que a gente tem que estar sempre atualizando, né? A gente tem que apoiar quem quer produzir do campo. Porque a tendência é você vir para a cidade onde você vai ter mais economia. E aí eu acho que essa geração nova que a Natália fala é essencial da gente prestar atenção nela, o que ela quer. Então, eu lembro muito tempo atrás de uma matéria que eu vi sobre a nova geração do agro na Inglaterra. Eram pessoas, por exemplo, que queriam fazer um abate de animais humanizado, mas elas não conseguiam pensar numa agenda vegana ou vegetariana. Então você tinha que pensar num modelo de produção que tivesse essa nova identidade do agro que não era aquela dos pais e dos avós deles. O Brasil é diferente, o Brasil é singular, cada região ali vai ter a sua particularidade. Como é que a gente pode apoiar essas pessoas a serem o melhor que elas querem fazer, a produzirem o que elas quiserem ser? E o agro, ele é cultura maker, né? Ele é cultura hacker, a gente hackeia as coisas para produzir, a gente faz produtos a partir disso. Eu acho que o que a inteligência artificial agora, principalmente a generativa, fez é a possibilidade de falar com você. Então você vê ali da Solifintec a Alice ela conversa com você e vai explicar como é que está a sua plantação, o que pode acontecer. Antes, você precisa ter um pouco de conhecimento de engenharia para entender ali naquela curva de tendência para onde você estava indo. Agora ela conversa com você. Daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter muita tecnologia falando com as pessoas. E aí é por isso que a gente tem que desenvolver logo essa economia interna de tecnologia, pela linguagem que a gente fala, pelos desafios que a gente tem. Essa tecnologia, claro que ela pode vir de fora, mas ela precisa também vir de dentro, precisa ser feita aqui. E para isso a gente tem que incentivar. Da mesma forma que a Embrapa incentivou o agro, a gente precisa agora, no momento de regulação, incentivar que a tecnologia ela chegue na ponta para quem precisa. Quando a gente pensa nos últimos anos no setor, né, do agro, sei lá, os últimos 50 anos aí, quando as máquinas começaram a entrar, né, e tudo mais, a gente chega no que a gente tem hoje. E aí tem um futuro que se chama agricultura regenerativa, que a gente dá tempo para a terra se restaurar, né, a gente respeita muito mais o ciclo da natureza em si, e ele está ali nos próximos 30, 40 anos. Então pensa aqui, né, pensando aqui no linear, né, os últimos 50 e os próximos 40. Nesse meio é o nosso hoje, que as tecnologias que nascem hoje, né, tanto aqui no Brasil, né, outras também no mundo, são elas que vão levar a gente até lá. Então, tecnologias que são cada vez mais resilientes, que conseguem entregar mais com menos, coisas que a gente vê já acontecendo hoje, vão ser os drivers para esse brilhante futuro da agricultura regenerativa. E a gente precisa exatamente desse apoio que o Fábio mencionou, de todos esses pontos focais, para que esse grande sonho se torne realidade da agricultura regenerativa. Legal, poxa, bacana. Fábio, Natália, conta um pouquinho para a gente encerrar aqui esse papo. Se vocês tivessem que resumir o impacto da IA no agronegócio brasileiro em uma única frase, qual seria essa promessa ou alerta que vocês deixariam para o setor e para a sociedade brasileira? Pode ir, Fábio. Olha, eu não me sinto conhecedor o suficiente para fazer essa frase, porque eu fui convidado ao agro, eu fui convidado ao clima, já faz quase 10 anos que eu estou nessa, mas ainda tem muito para aprender. Então o agro ele é extremamente complexo e detalhado. Dito isso, eu acho que a frase que a gente pode falar é: se o agro é pop e a é pop, une os dois, sabe? Coloca para funcionar junto. A gente precisa experimentar. Vou dar uma ideia super rápida que a gente deu de como o Brasil ele pode liderar essa discussão. Uma das contribuições de ITS para o PLD-A são as embaixadas de dados. Uma embaixada é um espaço de outro país dentro do outro. A Estônia já tem uma embaixada digital em Luxemburgo. Imagina se o Brasil ele abre embaixada em Gana, né, em Uganda, ele abre várias embaixadas aqui de países que têm demandas de agro, têm demandas de clima, mas não têm a capacidade de processamento. E aí a gente cria essa metodologia, essa embaixada de dados, onde eles podem trazer os dados para cá, processar, mas o dado nunca saiu do país.
nunca foi transferido, não pode ser aberto, você não precisa deixar chave nem nada. Essa é a oportunidade que a gente tem para o Brasil, sabe? A gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar naquelas coisas que não estão pensando. Adoro a União Europeia, adoro os Estados Unidos, adoro a China. A gente é Brasil. Quais são as ideias daqui, né, que os outros vão copiar? Essa é a pergunta que a gente tem que botar para o IA e Agro. Bacana, só para complementar então aqui, adorei. Agro é pop, IA é pop, logo agro é IA. Pra gente que é de humanas, né, Fabro, a matemática funciona direitinho. Então, assim, para mim faz todo sentido. Natália, qual é a sua frase? Muito bom! Olha, muito difícil superar o Fabro depois dessa, viu? Porque, sinceramente, mas eu diria assim que a IA, ela é que vai devolver para o campo todo esse protagonismo do futuro, assim, né? Então, uma vez que a tecnologia e a natureza consigam viver juntos, significa que a gente teve sucesso. Eu acho que seria, né, basicamente isso, assim, né? Essa harmonia vai mostrar que nós fizemos um bom trabalho dentro do setor. Não sei se formou muito bem uma frase, mas... Olha, você foi menos matemática do que a gente, mais do que o Fabro, mas eu gostei muito. Eu anotei aqui a frase: a inteligência artificial vai devolver ao campo o protagonismo do futuro. Frase forte, frase bonita, e eu achei que ficou bem colocada aqui e resume bem a conversa de vocês e o que vocês trouxeram aqui para todo mundo. Então, queria agradecer mais uma vez, Fabro e Natália, por estarem aqui conosco, e queria convidá-los e convidá-la aí para fazerem suas considerações finais e contar um pouquinho aí o que vocês acharam dessa conversa e deixar uma mensagem para todo mundo aqui no final. A gente agradecer muito o convite, a discussão. Esse é um podcast que merece ser escutado e eu quero muito me escutar daqui a 2 anos para ver se a gente viu certo, a gente planejou certo. Então, deixo aí o desafio para mim mesmo, para escutar esse episódio daqui a 2 anos e ver se tudo que a gente falou aqui se tornou realidade. Muito bom, Fábio, verdade. Também quero fazer isso, para ver se a gente acertou nas tendências, né? Mas muito obrigada pelo convite, pessoal. Esse tipo de assunto tem que ser discutido. Acho que não é dada a atenção devida a esse tipo de assunto, né? Agora temos COP30, esperamos conseguir ajudar a levar um pouco da mensagem do agronegócio brasileiro. E esse é o primeiro passo aqui, pelo menos do nosso lado, né? Nossa primeira ação aí. Muito obrigada pelo convite e vamos juntos. Obrigada, Fabro. Obrigada, Natália. Obrigado, turma.